Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu resolvi fazer o vídeo com o ventilador aqui do lado, porque aqui na minha cidade tá um calor de 45 graus, eu acho. Tá muito quente e eu não ia conseguir fazer o vídeo sem o ventilador por perto, então vai ficar esse barulhinho meio chato assim durante o vídeo todo, mas eu espero que isso não atrapalhe vocês assistirem. Enfim, espero que vocês gostem do vídeo de hoje e é isso, bora lá então. Falar sobre esse livro que eu gostei muito, que eu não esperava gostar do jeito que eu gostei, mas eu tive uma surpresa muito agradável e eu tô muito ansiosa pra falar dele hoje. Então, gente, hoje eu vou falar sobre um livro que, como eu disse, eu li no final de julho e foi um livro que realmente me surpreendeu, que eu comprei mais por ser um thriller, né, e não porque eu achei a sinopse legal ou alguma coisa assim. Eu nem tinha lido direito a sinopse, mas eu gostei do título, né, do livro e achei interessante e falei, vou comprar. Eu já sabia que era um livro jovem adulto e eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu geralmente não gosto de livro jovem adulto. Eu acho que a maioria são livros bem bobinhos e que não vale a pena eu gastar meu tempo lendo esse tipo de livro. Não faz o meu estilo e eu não gosto. É um gosto meu, né, então eu acabo não comprando muito esse tipo de livro. Mas esse, por algum motivo, me chamou a atenção e eu fui lá e comprei. E eu tive uma surpresa muito agradável dele. Eu gostei muito. No final da leitura, eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas e meia pra ele. O livro é o Manual de Assassinato para Boas Garotas, da autora Holly Jackson. E ele é um thriller, como eu falei, ele é um thriller jovem adulto. Então, aqui a gente conhece a personagem principal, que é a Pipa. Ela é uma menina, uma adolescente normal ali de 17 anos, ela tá no último ano do ensino médio. E nesse último ano ela tem que fazer um projeto para a escola dela que consiste em escolher um tema ali e fazer umas pesquisas sobre esse tema e no final fazer uma apresentação, no dia que for marcada, né? Então ela escolhe um tema ali que ninguém da escola dela tinha pensado em fazer, ninguém da sala dela tinha pensado em fazer e ninguém de nenhum outro ano anterior ao dela, né, pensou em fazer também, que é investigar o assassinato de uma menina chamada Andy. Essa menina, ela foi assassinada, na verdade, na cidade onde a Pipa mora, em 2012, eu acredito. Esse livro ele se passa em 2017, 5 anos depois do crime. E a Andy foi assassinada há 5 anos atrás. A investigação do assassinato dela foi parada bruscamente porque o namorado da Andy, que é o Sal, um menino indiano que morava ali eu acredito que é na Inglaterra que se passa esse livro, ele estudava na mesma escola que ela. Num belo dia ele resolveu se suicidar. Então todas as pistas, todas as suspeitas se viraram contra ele, porque a polícia começou a acreditar que ele tinha se suicidado por ter ficado com culpa de ter matado a Andy, né, por ter se sentido culpado. Então a polícia acabou descobrindo também que ele pediu para os amigos dele mentirem o álibi dele e acabou que no final a polícia disse que ele que era o assassino e que ele tinha se suicidado por estar sentido culpado. E todo mundo acreditou, tanto o pessoal da cidade quanto a imprensa, e começaram a fazer uma imagem do Sal que é horrível, né, que chamava ele de monstro, de assassino, que tinham 100% de certeza que ele tinha matado a Andy, a namorada dele. E, enfim, a vida da família dele, que morava ali na cidadezinha também, virou um inferno. A casa deles começou a ser pichada por pessoas dizendo que eles eram, enfim, assassinos e coisas desse tipo. E eles não conseguiam mais ter uma vida normal por causa disso. Todo mundo começou a julgar muito eles, tanto os pais quanto o irmãozinho mais novo do Sal que ele tinha na época. E, enfim, a imprensa também fez um circo em cima disso, chamando o Sal de monstro, de assassino. Então a Pipa, ela tá ali muito focada, muito afim de descobrir a verdade sobre o caso, porque ela acredita com todas as forças dela que o Sal, ele não é o assassino da Andy. Não foi ele que assassinou ela. Porque ela acredita nisso, porque ela conheceu o Sal. O crime aconteceu quando ela tinha uns 12 anos e nessa época ela frequentava muito a casa da melhor amiga dela, que elas são melhores amigas até o presente momento aqui no livro, que é a Cara. A Cara, ela tem uma irmã que se chama Naomi, e a Naomi era tipo melhor amiga do Sal. Então ele frequentava muito também a casa delas. Enquanto eles estavam ali na casa, a Pipa acabava tendo contato com o Sal e ela achava ele uma pessoa muito querida, muito boa, muito empática, uma pessoa que
com certeza jamais teria cometido um crime tão horrível quanto o que aconteceu com a Andy, né? Então ela acredita ali com unhas e dentes que o Saul não é o culpado e ela quer provar isso, ela quer fazer pesquisas e de algum jeito provar a inocência dele. Então a escola aceita o projeto dela com algumas ressalvas, né? Mas eles aceitam e dizem pra ela começar as pesquisas e ela começa. No início, ela vai direto falar com o irmão mais novo do Saul, que é o Ravi. E eles começam a se conhecer. E no início, o Ravi fica um pouco assim com o pé atrás por causa dessa pesquisa, porque a família dele já sofreu muito e ele não quer mais trazer mais sofrimento pra família dele, revivendo essa história. Mas ele também acredita que o irmão dele não é o culpado, que ele não teria coragem de cometer um crime desse, que ele gostava muito da Andy e ele não teria por que matar ela, né? Então ele pede pra Pippa pra participar da investigação também e ela aceita, e a partir daí os dois vão juntos investigar e ir atrás de pistas e conversar com as pessoas que estavam envolvidas de alguma forma no caso. E é aí que a Andy e o Ravi começam a descobrir que a imagem pintada da Andy na imprensa e na sociedade de que ela era uma menina santinha, uma menina estudiosa, uma menina que não tinha por que ter morrido tão cedo, uma menina que não tinha inimigos, que não tinha motivo nenhum para ter sido assassinada do jeito que foi. A Pippa começa a descobrir que essa imagem toda é falsa, porque enquanto ela vai cavucando ali os segredos que envolvem ali esse mistério, esse assassinato, ela vai descobrindo que a Andy não é tão santinha, tão boazinha, tão bonitinha como a imprensa mostrou que ela fosse, né? Como a sociedade acredita que ela fosse. Ela vai descobrindo ali que a Andy era uma menina péssima, uma menina horrível, que não se importava com a família, não se importava com a irmã mais nova, que praticava bullying, que era envolvida com coisas ilícitas. Então a Pippa vai descobrindo que ela tinha, assim, muitas pessoas ali na cidade, que era uma cidade pequena, que tinham motivos pra querer matar ela. E ela vai descobrindo também que a polícia, depois que o Saul cometeu suicídio, simplesmente não ligou, não foi atrás de saber se existiam outras pessoas que tinham motivo pra matar ela além do Saul. Durante as investigações da Pippa, ela também vai descobrindo que o Saul pode ser sim inocente, e ela vai vendo ali outros suspeitos, por exemplo, o pai da Andy, pessoas próximas da própria Pippa, ela vai vendo que podem ser suspeitos do crime. Ela acaba recebendo ameaças no decorrer da investigação de uma pessoa que ela acredita que seja o assassino, que não quer que ela descubra a verdade. Ela começa a receber bilhetinhos, né, dizendo pra ela parar de investigar. E isso dá um certo medo nela, mas acaba que não tira o foco dela de continuar investigando pra saber a verdade. Enfim, ela vai descobrindo muita coisa e gente, vocês têm que ler pra ver o que ela vai descobrir. Então, essa é basicamente a premissa do livro. Eu não vou falar mais porque eu vou acabar dando algum spoiler. E eu não quero dar, porque a graça desse livro é ir lendo as camadas até a gente descobrir quem foi o assassino da Andy, se o Saul era mesmo culpado, se não era, o que aconteceu com ela, quais são os segredos dela, porque a Andy era uma menina que guardava muitos segredos. Ela tinha esses segredos pra dar e vender. E a Pippa, de alguma forma ali, ela vai cavucando até descobrir todos eles de A a Z. Bom, as minhas impressões sobre o livro foi que a Pippa, ela é uma menina bem doida na cabeça. Eu já me identifiquei muito com ela desde o início, porque ela é assim, ela tem um jeito único dela, sabe? Ela é uma menina, ela é uma personagem muito cativante, que a gente fica com vontade de acompanhar até o final. E eu me surpreendi muito porque ela não é o tipo de personagem de história jovem adulto que é chata, que tem um drama todo ali de adolescente. É por isso que eu não gosto muito de ler esse tipo de história, porque às vezes quando a gente vai ler um thriller jovem adulto assim, ou alguma coisa do tipo, o autor, ele se foca mais nos dramas adolescentes da pessoa do que no mistério, do que no enredo da história em si. E eu acho isso chato, eu acho isso que isso deixa a história arrastada, e por isso eu não consigo ler muitos livros jovem adulto. Então, eu me surpreendi, porque a Pippa, ela não é de ficar de dramazinho, de adolescente. Ai, o fulano quebrou meu coração. Ai, eu vou ficar chorando o dia inteiro por causa que eu tô mexendo, sei lá, com os quilinhos a mais, ou porque, não sei, o fulano me deu um fora. Ela não é assim, ela tá
da primeira página até a última focada só em descobrir esse assassinato e ela não para, gente. A mente dela é toda hora pensando e ligando os pontos e fazendo conexão com alguma coisa e ela simplesmente não tem tempo pra descansar. Eu achei isso incrível porque ela deixa a gente eletrizada junto com ela, sabe? A gente fica agoniado junto com ela, a gente quer saber o próximo passo dela, o que ela vai descobrir depois. E isso é muito legal. E outra coisa também interessante é que a autora, ela dividiu o livro em 2 partes. Assim, 2 partes não, os capítulos eles são intercalados. Tem o capítulo da investigação que a Pippa tá fazendo e tem os capítulos que ela tá tendo uma vida normal de adolescente. E nesses momentos tem ali um dramazinho, mas nunca é dela o drama, é sempre das amigas dela. Então ela tá ali mais pra dar conselho, pra ajudar ali as amigas. Mesmo durante esses momentos, ela tá ali com o pensamento no assassinato, em descobrir o que aconteceu. E eu acho isso muito legal, achei muito interessante. E tem uma cena aqui que ela vai tentar descobrir um segredo ali da Andy. E ela acaba conversando com o menino pra pedir drogas pra ele. E é muito engraçada essa cena, eu achei muito divertida, eu gargalhava lendo. Então ela é uma personagem, além de que te deixa muito vidrado na história, e além disso ela é uma personagem que te faz rir, que te faz ficar leve durante a leitura, sabe? Ela não é aquele tipo de personagem que passa uma carga muito pesada pra gente e tal, tudo mais. Ela é uma personagem leve, ela é uma personagem divertida, ela é uma personagem que é simpática, gente. É a palavra que eu tenho pra dizer. Ela é uma personagem simpática, apesar das doidicezinhas assim dela durante a história. Ela é uma personagem que te cativa. Então eu já recomendo muito o livro só pra vocês conhecerem a Pippa, porque vale muito a pena. Outra coisa que eu gostei muito na história também é que a autora ela não deixa a história ficar chata ou arrastada. Sempre tem ali um plot twist que acontece, sempre tem alguma descoberta que a Pippa tá fazendo e a gente sempre fica impactado com alguma coisa. A gente nunca fica lendo e fica, essa parte tá chata, tá arrastada, eu vou dar uma fechada no livro, fazer alguma outra coisa. Não, a gente senta e não consegue parar de ler. Então foi uma coisa que eu achei muito interessante da autora ter feito, da autora ter conseguido fazer, porque às vezes é difícil, né? Em thrillers policiais de investigação, alguma coisa assim, de deixar o leitor interessado durante alguns capítulos. E nesse livro aqui, todos os capítulos eles são interessantes. Esse livro aqui eu li ele um dia. Eu não digo um dia realmente porque durante a noite eu sempre tenho algum compromisso com meu noivo e eu acabei não conseguindo terminar de ler durante a noite. Mas no outro dia de manhã cedinho eu já tinha terminado de ler ele. E foi assim, gente, quase 500 páginas numa sentada só, porque a gente não consegue largar o livro. Eu juro pra vocês que a gente não consegue largar de tão legal que é acompanhar a Pippa durante essa investigação dela. Um terceiro ponto também que eu gostei bastante foi que não tem romance, gente. Eu sou uma leitora que eu não sou fã de romance. Eu não vou mentir pra vocês, eu acho alguns romances muito chatos. É muito difícil achar um livro que tenha romance que eu realmente goste, porque, como eu tava dizendo, os autores às vezes colocam um romance ali e durante a história eles focam apenas no romance, esquece o resto, sabe? Esquece o resto do enredo e eu acho isso chato. E tem muitos personagens que estão ali envolvidos no romance que são chatos também, então eu não consigo ler de jeito nenhum. Então eu sempre evito comprar livros de romance ou que tenham algum casal romântico, alguma coisa assim. Aqui nesse livro a gente vê o interesse amoroso entre a Pippa e o Ravi, mas em nenhum momento eles ficam de namorico, de se beijando, alguma coisa assim, ficam ali naquele dramalhão de namorados, eles não ficam assim. Até as últimas páginas do livro, eles nem sequer se beijam, eu achei isso muito legal. Que a autora não tenha ido por esse lado, apesar de ser um livro jovem adulto, né? Apesar de ser um thriller jovem adulto e que tinha tudo ali pra ter um romance, mas ela resolveu não ir por esse lado. Eu achei isso maravilhoso porque foi algo que me fez ficar interessada na leitura até o final. Apesar de saber que no final eles iam acabar tendo algum interesse amoroso entre os dois, ali eles iam acabar ou ficando juntos ou se gostando no final. Mas não é o foco. A gente não fica realmente querendo saber se eles vão ficar juntos. A gente quer saber se eles vão descobrir o que aconteceu com a Andy e se o Sal é o culpado ou não. Outra coisa também que eu achei muito legal é que durante a leitura a gente vai vendo
as ligações, né, que a Pipa vai fazendo de cada acontecimento. A gente vai tendo aqui um mapinha, alguma explicação dela. Eu achei isso muito interessante, porque a gente vai acompanhando o raciocínio dela junto com ela, né? Então aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito por causa do sol que tá batendo, mas aqui a gente tem mais ou menos um esqueminha que a Pipa faz. E isso ela faz durante a leitura toda. O livro todo ela tá fazendo esse tipo de esquema. Ela pega e faz mapas do que aconteceu, né? Mapas tipo, mentais, coisas que ela vai entendendo só na cabeça dela. E isso é muito bom pra gente entender o pensamento, né, do personagem. Porque em alguns livros de thrillers a gente não consegue acompanhar o raciocínio do personagem quando ele tá ali descobrindo algum mistério ou alguma coisa assim, porque, enfim, é difícil mesmo acompanhar um pensamento só por palavras, né? Então é sempre bom a gente ter um gráfico, um mapa mental ou alguma coisa assim pra gente entender o que o personagem tá fazendo, o que ele tá pensando, o que ele tá aprontando ali durante a nossa leitura, né? Olha, aqui ela faz um mapa mais ou menos da cidade dela e faz todas o passo a passo, né, do que a polícia falou que aconteceu com a Indy. Ela coloca as setinhas, diz onde é a casa de cada pessoa e ela vai vendo assim o passo a passo que a Indy fez no dia que ela foi assassinada, né? Que foi o que a polícia disse, né, que aconteceu e tudo mais. Então ela vai fazendo aqui, ela faz um mapa da cidade dela e faz as setinhas mostrando o caminho que a Indy fez, onde o assassino pode ter pegado ela. E isso é muito, muito interessante, gente. Eu gostei muito desses gráficos que tem, desses mapas, desses mapas mentais que a Pipa faz e que apareceu aqui no livro. Foi outro ponto muito interessante também que eu gostei e que eu nunca tinha visto em um livro de thriller. Então foi muito, muito bom, porque, como eu falei, dá pra gente acompanhar direitinho o pensamento dela. Agora eu vou falar sobre um ponto negativo que me fez dar 4,5 estrelas pra esse livro, porque ele com certeza é um livro que me faria dar 5, mas teve esse ponto negativo que me fez dar 4,5 estrelas. Esse ponto, ele foi algo que me incomodou um pouco durante a leitura, que foi o fato de que a Pipa, ela é uma menina comum, como eu falei. Ela é uma menina que não tem nada de especial. Os pais dela não são policiais, não trabalham pra máfia. Enfim, eles são pessoas comuns que moram numa vizinhança comum e não tem nada de especial em nenhum deles. Mas tudo que ela consegue é muito fácil. Tem um momento aqui que ela vai chantagear um traficante. E simplesmente o traficante é o traficante mais bonzinho que eu já vi na história dos thrillers, né? Ele simplesmente... Ela vai ali com uma foto pra chantagear ele. E no final que ela consegue... Ela fala assim, olha, ou você me fala o que eu quero saber, ou eu vou levar essa foto pra polícia. Aí o que o traficante faz? Fala tudo o que ele sabe ali, né? Escondendo algumas partes, claro, mas ele dá as informações que ela precisa mais ou menos ali. E no final ele fala assim, não vou te deixar ir embora porque eu quero que você apague as fotos. Ela apaga as fotos na frente dele e ele deixa ela embora normalmente. No final, quando ela sai da casa dele, ela pega e recupera as fotos todinha ali da lixeira do celular dela. E eu achei isso meio assim, sabe? É um traficante e ele é burro nesse nível. Porque será que ele não sabe que ali no celular tem uma lixeira que fica armazenada as fotos, que elas não somem assim logo quando a gente apaga do celular? E ele não vai fazer nada com ela de ruim? Sabe? É um traficante, gente. E ela consegue as coisas fáceis dele. Só chegar lá com uma foto e falar, olha, ou tu me fala o que eu quero, ou eu vou ali na polícia. E ele simplesmente fala e deixa ela sair da casa. Então foi uma coisa que me incomodou bastante, porque ela não tem nenhum privilégio, ela não tem nenhum parente na polícia que possa ajudar ela ou alguma coisa assim. Mas tudo que ela consegue é fácil. Ela consegue falar com testemunhas assim, essenciais do que aconteceu e não acontece nada. Ela se passa por outra pessoa e também não acontece nada com ela, sabe? Eu esperava um pouco mais de dificuldade nessa investigação dela, justamente porque ela é só uma adolescente e, enfim, se as coisas pra nós adultos já são difíceis, imagina pra um adolescente de 17 anos, né? Investigando um assassinato por conta própria, sem a ajuda da polícia, pra um projeto da escola. Então foi uma coisa que me incomodou bastante e acabou me fazendo dar 4,5 estrelas pro livro. Então, esse livrinho
de mistério jovem adulto, ele com certeza vai entrar na minha lista de indicação daqui pra frente, porque é um livro muito legal. Assim, se você quer um livro pra sentar e passar o tempo, esse daqui com certeza vai te deixar bem ligado na história, você não vai conseguir largar até terminar. É um livro assim que ele não trata apenas do mistério do assassinato da Andy, ele vai entrar um pouco no assunto de racismo, porque o Saul, ele é um menino indiano, ele é um menino estrangeiro, né? Então as pessoas julgam muito o Saul baseadas em preconceitos, né? Então a gente vai ver muito esse lado xenofóbico, né, racista, das pessoas dali da vizinhança, da imprensa principalmente, imprensa que deveria ser imparcial, né, mas levando em conta os preconceitos ali das pessoas que fazem parte da imprensa, a gente vê que o Saul foi julgado por ser de outro país. Então leiam, por favor, esse livro. Tirem um tempinho de vocês para ler, porque vale muito a pena. Se vocês são fãs de thriller policial e não estão encontrando um legal para ler, esse daqui é uma boa dica, né? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever se vocês ainda não são inscritos aqui no canal e caíram de paraquedas aqui nesse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, porque isso ajuda muito, né? E me incentiva também a trazer mais conteúdo, falar de mais livros aqui. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam, né? Manual de Assassinato para Boas Garotas. Até o próximo vídeo. Tchau!